Graças para meus irmãos, retornamos aqui. Tivemos um problemazinho com a internet, conexão, essas coisas online sempre acontecem. Então nós vamos estar dando continuidade onde nós paramos. Nós vamos nesse momento estarmos fazendo uma oração de intercessão pelos irmãos. Eu estava acompanhando aqui os pedidos até o momento do vídeo anterior. Nós não tínhamos nenhum pedido de oração. Então, o irmão, se tiver algum pedido, você vai colocando aí o pedido que nós estaremos orando, né, em outros momentos, em outros cultos, e vamos estar realizando essa oração nesse momento, mas vamos estar clamando também por todos, pelas famílias, né? Então vamos nesse momento fazer uma oração de intercessão. Aí eu convido o reverendo a estar fazendo essa oração nesse momento. Amém. Vamos estar orando, meus irmãos. Você possa estar também nesse instante orando juntamente conosco, uma só fé no mesmo Senhor que cuida de nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Tu és o nosso Pai e o Senhor nos ajuda como filhos, e nesse instante nós queremos colocar em tuas mãos as nossas necessidades. Reconhecemos em primeiro lugar a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder. Tens poder, e ao Senhor nós recorremos, como diz a tua palavra, Senhor, olhando para os montes, de onde virá o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É ao Senhor que nós recorremos nesse momento, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda a tua mão graciosa de poder sobre todos aqueles que estão sofrendo com algum tipo de enfermidade, e em especial por todos aqueles que estão, Senhor, na quarentena, ou aqueles que estão, Senhor, sofrendo com a Covid-19, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, sofrendo, meu Deus, internado por algum motivo de enfermidade. Estende a tua mão de misericórdia, de graça, restaura, Senhor, a saúde dos teus filhos, aqueles que receberam o resultado de um exame, Senhor, que não foi benéfico, ou talvez um exame que mostrou e detectou uma enfermidade, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor possa estar agindo e operando em favor desses nossos irmãos. Deus, tome em tuas mãos também os médicos, enfermeiros, aqueles que estão trabalhando, Senhor, estão dedicando suas vidas em prol de outras vidas. Que o Senhor proteja, guarde, livre do mal, Senhor. Que o Senhor seja o conforto e a força desses profissionais que cuidam de vidas, Senhor. Ó Pai, cuida das nossas famílias, toma em tuas mãos, Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, das enfermidades, guarda, Senhor, a cidade de Bom Conselho, meu Pai. Estamos tendo esse problema tão crescente, meu Pai, aqui na nossa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, para que esse momento de pico passe logo, Senhor, e possamos, ó Deus, ter tempos estáveis de retornarmos, Senhor, às nossas atividades essenciais, como um culto, Senhor, ao teu nome. Que o Senhor nos ajude, Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja presbiteriana de Bom Conselho aqui. Abençoa, meu Pai, o conselho da igreja, a junta diaconal, Senhor, em especial que hoje, Senhor, nessa semana se comemora o dia do diácono. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos, sobre as suas famílias, esses homens do Senhor que dedicam suas vidas, meu Pai, no serviço do reino de Deus, no serviço social da igreja. Que o Senhor, ó Pai, ajude e abençoe cada diácono da tua casa, Senhor. Seja com cada um deles. Deus, nós colocamos cada ovelhinha do Senhor em tuas mãos. Essas ovelhas são tuas, Senhor, e nós rogamos que o Senhor, ó Pai, contemple agora a necessidade de cada uma delas, e o Senhor possa estar agindo conforme a tua vontade sobre a vida dos nossos irmãos. Deus, toma em tuas mãos o teu povo, Pai. Toma em tuas mãos a nossa nação, os políticos que regem a nossa nação. Toma em tuas mãos, Senhor, que o teu poder possa achegar a cada vida, a tua palavra possa chegar àquele congresso,
que hajam pessoas tementes ao Senhor naquele lugar, que o Senhor tome em tuas mãos, Senhor, o nosso estado de Pernambuco e em especial a nossa cidade mais uma vez. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu infinito amor, pelo teu perdão e misericórdia alcançados em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, meu Pai, pelo dia de hoje, que nós podemos ouvir a tua palavra, que nós podemos, ó Senhor, estar reunidos, ainda que distantes, mas unidos na mesma fé. Te bendizemos e te rogamos que o Senhor esteja iluminando o nosso entendimento, para que nesse momento desse estudo compartilhado, possamos estar sendo orientados, guiados pelo Senhor e possamos ser edificados para o louvor da sua glória. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que fará. Assim nós cremos, ó Deus, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos estar passando para a segunda parte do nosso culto. Nós vamos agora, nesse momento, estar estudando, aprendendo mais a palavra de Deus, para que o Senhor possa estar abençoando o pastor, possa estar usando ele grandemente, que possamos aprender mais a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que ela nos ensina. Então, a palavra está carregando nesse momento. Meus irmãos, uma alegria podemos estar juntos para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E como falei, hoje o estudo vai ser um estudo compartilhado porque nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre esse tema que é muito importante e que tem uma alusão ao Dia do Diácono, que esta semana então está se comemorando na Igreja Presbiteriana do Brasil. E não podia ficar de fora, aqui representando, os nossos irmãos diáconos da nossa igreja. Não dá para trazer todo mundo, mas aqui estão os irmãos representando esse departamento da nossa igreja, que é o departamento diaconal, da junta diaconal, que é de muita importância para a nossa igreja. E hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, ser diácono e seus desafios. Certamente nós temos que entender algumas coisas acerca daquilo que a palavra de Deus nos orienta, conforme o livro de Atos, capítulo 6, dos versos de 1 a 3, quando da instituição dos diáconos na igreja. Antes disso, de haver uma instituição dos diáconos, não existia, obviamente, esses oficiais na igreja de Cristo. Mas a partir da sua institucionalização ou da sua organização na igreja, então surge esse departamento tão importante, conforme diz o texto de Atos 6, 1 a 3, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eu vou pedir que o diácono Jason leia o 2 e o Cleiton leia o 3, por favor. Atos 6, 2. 6, 2, 6, 3. Atos 6, 2. Pronto, ele vai ler o 2 e ele lê o 3. Então, leia. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ok. Meus irmãos, nós temos uma estrutura na igreja que estabelecida por alguns princípios de organização. A igreja é um corpo de Cristo e dentro do corpo de Cristo nós sabemos que existem algumas doutrinas ensinadas
pela palavra de Deus, que nos orienta quanto à questão do diaconato e quanto à questão do serviço dos crentes. Há uma grande distinção entre uma coisa e outra. Nós temos uma confusão gerada, sobretudo pela teologia liberal. A teologia liberal que tanto prega sobre a questão dos desigrejados, que as pessoas não precisam de igreja, porque elas não precisam estar vinculadas a uma instituição. E a teologia liberal também ensina que uma vez que a pessoa não precisa estar debaixo de uma igreja, de uma organização, logo essas pessoas não precisam estar debaixo de algum tipo de hierarquia ou de uma organização, serviço, já que essa instituição não há necessidade dela existir. E aí os desigrejados acabam desconstruindo aquilo que é ensinado pela Escritura, como, por exemplo, a questão dos oficiais na igreja. Há uma doutrina luterana que Lutero sustentou, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, quando Lutero combatia aquele pensamento da igreja romana que dizia que o Papa era o vicário de Cristo, fazendo do Papa um homem exclusivo que intermediaria entre os fiéis a Deus, ou aos santos. E aí Lutero, então, com essa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, diz: não, nós não precisamos ir até o Papa, ao padre ou a qualquer pároco para falarmos ou ganharmos e recebermos a graça de Deus. Nós podemos ir diretamente a Deus e Ele certamente nos ouvirá. E aí Lutero disse essa frase: todo homem é sacerdote diante de Deus. Então todo homem pode se achegar diante de Deus e Ele certamente vai nos ouvir. Tudo bem. Qual o problema disso? O problema é que os da teologia liberal, aproveitando-se da desconstrução da instituição da igreja, aproveitando-se disso, dizendo: nós não precisamos de instituição, nós não precisamos de igreja, e baseado na doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ainda diz assim: e nós não precisamos de pastor, e não precisamos de diácono, de presbítero, nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz que essa é uma função que cabe a todos nós somos sacerdotes, está vendo? Então nós não precisamos, inclusive, pegam versículos da Bíblia, como o texto de Pedro, 1 Pedro 2,9, quando Pedro diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, dizendo que todos os crentes são sacerdotes, E de fato, todo crente é um sacerdote, e a gente precisa aprender isso aqui. Isso aqui é muito importante, meu irmão? Isso aqui é muito importante a gente definir, porque às vezes isso aqui vai gerar uma confusão, e foi o que a teologia liberal fez, e isso acaba influenciando uma geração. Por isso que até hoje existem pessoas que receberam essa lavagem cerebral da influência da teologia liberal e não suportam igreja, não suportam estar debaixo de autoridade instituída por Deus, e isso acaba sendo uma espécie de anarquismo espiritual. Então é basicamente o que a teologia liberal propõe, já que um anarquista não quer se colocar debaixo de nenhum governo. Então nós temos aí uma concepção desses problemas que a teologia liberal acaba ocasionando. E aí eu deixo aberto para os irmãos que quiserem compartilhar alguma coisa acerca do assunto, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para conversar um pouco, e os irmãos fiquem à vontade se quiserem falar. Mas nós precisamos pensar nisso da seguinte forma: entender
texto? Porque nós somos guiados pela Escritura Sagrada. Por exemplo, o texto que eu li lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, quando Pedro pede para que todos os irmãos possam servir uns aos outros, ele está falando aqui, servir uns aos outros, ele está falando de mutualidade, tanto que no versículo 9, ele usa o termo sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. E em sequência a esse mesmo diálogo da mutualidade, ele vem falando que o serviço de uns para com os outros deveria ser praticado. A palavra aqui, como eu já falei, é a mesma palavra utilizada em Atos, diaconel. E aqui nós encontramos o serviço sendo aplicado aos crentes, mas aqui em Atos nós encontramos a institucionalidade, ou seja, a separação de homens especificamente para o serviço social da igreja. Obviamente, irmãos, que a gente deve pensar o seguinte: esses são os desafios de pensar ser diácono nos nossos dias. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que, apesar do sacerdócio universal de todos os crentes, que todos os crentes são sacerdotes diante de Deus, mas se você reparar o que Pedro diz lá, eles são sacerdotes para oferecer a Deus culto, sacrifício de louvor, mas não como aqueles que foram instituídos, separados como oficiais da igreja. Tanto que o apóstolo Paulo escreve em Timóteo dizendo que existem recomendações específicas para determinado oficial. E aí ele fala do diácono, ele fala do bispo, o presbítero, e ele vai falar de uma série de situações que cada um deveria cumprir. E mostra que aquele pedido não é feito a todos os crentes. Ele fala de uma classe de homens, seja diácono, seja presbítero ou bispo, e lá ele especifica o que cada um e como cada um deveria ser escolhido pela igreja do Senhor, mostrando claramente que, a despeito de todos servirem, mas servirem mutuamente no amor, há uma importância e um destaque para aqueles que são separados para esse serviço específico da diaconia, um serviço voltado exclusivamente de pessoas capacitadas para isso. E a recomendação aqui em Atos é que eles pudessem estar atendendo a comunidade, dos crentes, homens, versículo 3, cheios. Aqui tem um número, daqueles que iam servir a igreja, 7 homens, não que sejam, que tem que ser 7, mas aqui eles escolheram 7 homens, homens de boa reputação, isso mostra caráter, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais estaremos encarregando acerca desse serviço. Então, de que serviço? Aqui no contexto fala do serviço social, de inscrever aqueles que estavam passando necessidade na igreja, de poder atender às cestas básicas, ou o alimento aqui, que era a distribuição diária, essa distribuição diária que era servida na igreja de Atos. Então eles ficariam responsáveis por este serviço social na igreja. Alguma coisa que a gente pode pensar aqui nessa questão do serviço social? Só para eu trazer uma ideia aqui para vocês, porque quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ele está esperando que todo crente, indo para onde fosse, vá levando a mensagem. Aí quando a gente vê um versículo desse aqui, dizendo assim, o serviço social é uma responsabilidade do diácono, aí parece até que os outros irmãos da igreja não tem essa mesma função,
responsabilidade de praticar ação social. A responsabilidade diretamente para o diácono. Exatamente. Falando em cultualismo, como eu sou da área de ecologia, eu levo para a área de ecologia para a minha área. Existe a gente que usa cultualismo entre a abelha e a flor, onde ambos se beneficiam, né? Então, a abelha vai na flor, que realiza a polinização, mas ela, ao mesmo tempo, está arrecadando seu alimento. Então, da mesma forma que a abelha e a flor, eu ajudo o reverendo, que ajuda a Jason, e a Jason nos ajuda, que nós ajudamos a Lucas, e assim Lucas ajuda a outro, que também ajuda ele. O mutualismo seria isso, ajudar os outros, sem só ajudar e na hora da necessidade o irmão se recolher. Não é minha função, não é do diabo, não, mas a função é de todos. Então, esse mutualismo seria. Quando a gente está fazendo bem para alguém, na realidade a gente está fazendo para nós mesmos, porque o bem que a gente faz, ele retorna, faz aquele ciclo todinho. É uma semeadura, né? Depois chega na gente por mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quem nos dá toda a boa vontade e a força de vontade de trabalhar, né? E empenhar bem a nossa função. E não é só a nossa função de ajudar, é de todos nós, né? Todo ser humano tem a oportunidade de ajudar e de querer também, né? A gente não vai esperar só você vai fazer isso, o fulano vai fazer aquilo, não. Todos nós temos que ter a boa vontade de ajudar ao próximo, né? Ajudar a nós mesmos. E assim fazer um rodízio, né? Um ciclo que beneficia a todos nós. Né? Nós temos um problema nesse quesito, por isso que é importante a gente estar debatendo, principalmente quando o assunto se departamentaliza. Porque, por exemplo, existe um grande problema quando a gente cria ministério de evangelização, por exemplo. Né? Eu sei que o assunto não é esse, mas só para mostrar um exemplo. Porque quando a gente cria um ministério de evangelização na igreja, o que acontece na maioria das vezes é que se reúne uma certa quantidade de pessoas que têm esse desejo de sair nas ruas, e aí o que acontece? Os outros dizem assim, não é minha responsabilidade. Se acomoda, É um ministério de Porque é um ministério, exatamente porque é um ministério de evangelização, é os irmãos que fazem parte dele. E automaticamente é um desafio. E como tem coisas que são específicas para você, mas tem coisas que a Bíblia diz que não é só para nós, né? Fazer o bem sem olhar bem. Isso não é só para o diabo, isso é também para os irmãos, para o pastor, né? Para o presbítero e para os membros da igreja também. Mas tem funções que é específica para aquela pessoa, privativa, né? E ele é designado para aquilo. Se você precisar de alguma coisa, você procurar aquela pessoa, porque ela é quem vai resolver o seu problema. Mas não porque a pessoa está à frente, que não seja também função dos demais. Né? Mas aí você pode ajudar, pode chegar lá e dar uma ideia, só é melhor fazer assim, é melhor fazer desse jeito. E toda ideia é bem-vinda, né? Toda boa vontade também é sempre bem-vindo para participar, ajudar, e for para beneficiar ao próximo, né? E quando o Cristo chama é para fazer parte do corpo, né? Então, se é uma pequena célula, mas ela tem uma função do corpo, se aquela célula deixa de funcionar, o corpo vai se sentir prejudicado, né? Vai ter então uma função. Eu acho que quando o Senhor chama, essa é a função de todos: ajudar, participar, evangelizar, seja qual for a função, seja qual for o trabalho, independente de quem esteja à frente ou não, eu creio que seja a função de todo o corpo de Cristo. Exatamente. São desafios, né, que a gente apresenta, porque, como bem falou o diácono Jason, acerca das funções privativas, existem funções que são privativas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua constituição interna e mostra lá quais são as funções privativas de um diácono, por exemplo. E aí, essas funções, esses direitos, esses privilégios, cabe somente ao diácono realizar, né? Manter a ordem no culto é um que mais se destaca, né? Manter a ordem no culto,
enfim, se, por exemplo, existe uma igreja que quando a gente está num culto, né? Quando voltarmos para o culto, e o culto de repente tiver uma bagunça, gente conversando, criança passando para lá e para cá, e os diáconos têm essa responsabilidade. Estou falando de coisa prática, né? Os diáconos têm essa responsabilidade de saudar na porta, né? De receber com alegria, de estar também mantendo a organização dentro do culto, do templo, manutenção, seja como for. Mas é uma responsabilidade que acaba também sendo mútua, né? Porque você que é pai e mãe, que tem o seu filho que está conversando do lado, certamente é a responsabilidade dos pais ter esse cuidado para com os filhos. Não espere isso, né, que o diácono possa fazer esse tipo de serviço chegando até o seu filho, para que ele possa ter a consciência de manter a ordem. Então todo mundo pode colaborar um pouco, né, nesse serviço. Existem as funções privativas, existem sim, como existem funções privativas do presbítero, do pastor, né, que a Escritura fala. Há essa diferença, a gente precisa destacar isso. Todo mundo é sacerdote diante de Deus para cultuar a Deus, mas existem funções privativas dos oficiais da igreja, que cabe somente aos oficiais. Então, a teologia liberal desconstrói isso, desconstrói a partir da ideia dos desigrejados. Uma vez que você não precisa de igreja, então você não precisa de mais ninguém abaixo, né, da autoridade. Então você quebra toda a estrutura de autoridade, porque você desinstitucionalizou tudo, já que a igreja não é necessária. E é uma ideia da teologia liberal e que a Bíblia Sagrada fundamenta como algo herege, errado, porque foge daquilo que está aqui na Escritura, quando os apóstolos determinam pessoas para um determinado serviço, como Paulo fala em Efésios. Deus instituiu-os para apóstolos, evangelistas, e assim nós temos a ideia de que, da mesma forma como os apóstolos aqui no versículo 4 diz: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então uns se dedicavam, foram chamados como oficiais para um privativo serviço e outros para outro tipo de serviço, mas que fique bem claro que existem esses oficiais, e esses oficiais são muito importantes para o nosso convívio como igreja. E eu quero aqui também a gente poder conversar sobre quais seriam assim, os desafios que vocês imaginam. Eu sei que nós estamos isentos do convívio de culto, mas certamente existem desafios, muitos desafios que nós lidamos, né? E vocês como diáconos certamente também têm esses desafios em relação à igreja, e eu gostaria de saber de vocês quais seriam esses desafios como igreja, né? Nesse período de pandemia, e pensando um pouco depois, nesse período pós-pandêmico, como é que nós poderíamos lidar com isso, né? Então, nesse período de pandemia, nós diáconos estamos de certa forma de férias, e nós não temos que estar segurando o bêbado, botando cachorro para fora, colocando criança para dentro, né? Então a gente está praticamente de férias, mas não deixamos de estar trabalhando, dando assistência a pessoas que estão necessitadas, que nesse período muito difícil, período de pandemia, muitas pessoas que não conseguiram receber os seus auxílios estão passando necessidade, e a gente está fazendo essa ação de procurar saber como é que está, se está tudo bem, de doar alimentos e bujão, alguma coisa, o dinheiro mesmo para comprar a medicação, se for no caso. Nós estamos com essa ação de procurar saber se a gente não sabe de alguém, as pessoas nos procurem para saber, para nós podermos fornecer o alimento, o dinheiro que a pessoa está necessitando, né? Porque nem todos tiveram a oportunidade de receber o auxílio que o governo deu, mas a gente também está com esse trabalho, não está parado, não está de férias
totalmente, né? Estamos trabalhando mesmo assim. Como o irmão falou, né? A gente tem continua. Esse que é difícil de a gente saber porque só sabe quando vem de alguém. Porque como não está ninguém saindo, todo mundo está em casa, né? Raramente você sabe, mas quando acontece, acho que foi uma vez alguém veio atrás de mim e não vá lá, porque lá vai conseguir essa sede. Então a gente tenta fazer a nossa parte, tenta conciliar e acredito que o desafio como igreja é todos no mutualismo. Acho que a maior dificuldade do diaconato é o mutualismo, no auxílio, né? O consenso de todos para a ordem do culto seja mantida, para que os fatores dentro do culto sejam mantidos, não é porque a gente está ali, a gente às vezes tem que chamar uma criança, repreender, mas o pai que está ali do lado ele já podia fazer esse trabalho sem precisar a gente está intervindo nisso, né? E já formar a cabeça daquela criança, não, que a hora do culto é sagrada, nós temos que estar ali, nós vimos para prestar um culto ao Senhor, então a gente teve o dia todo embaixo do mago, mas noite para fazer isso, para fazer aquilo outro, então às vezes esse mutualismo, às vezes até coisa pequena, se afastar mais do banco para onde você estava chegando muita gente, e você fica ali doido, pega uma cadeira, bota a cadeira aqui, pega uma cadeira, bota ali, Procurando lugar, se ajustar, né? Esse conceito às vezes não tem de não cheguei, você está logo lá na porta, porque se for chegando mais gente, mais se acomoda aqui, fica mais fácil o auxiliar desse serviço. Geralmente os visitantes gostam de sentar atrás, né? Eles ficam mais receosos, mais atraídos. Tá vendo, irmão? São situações que os irmãos estão falando com propriedade, porque são diáconos, né, da igreja, e são situações que corriqueiros do dia a dia, quando tem culto, e os irmãos lidam com essas realidades. Tem muita coisa, né? Você pode colaborar para que estes irmãos continuem servindo com maior alegria ao Senhor Jesus Cristo. O diácono Cleiton é o presidente da junta diaconal atualmente, né? E apresente, meu irmão, para a gente aí quem faz parte do corpo da junta diaconal, quais são as funções de cada um. Fala para nós aqui, para a gente poder. O corpo diaconal é formado presidente, vice, secretário e tesoureiro. Então, no momento, atualmente, eu estou como presidente, o irmão Antônio, ele é o vice-presidente, o irmão Marcon é o secretário, e o irmão Jason, ele é o tesoureiro da junta. É o homem da tesoura. É o homem da tesoura. Mas ele não corta, né? Ele costura. Esse é o corpo diaconal do momento. Então, nós temos fora esse, nós temos mais o irmão Clécio, que faz parte também da junta diaconal, e o irmão Toninho, que não é o Toninho mecânico, mas é o Toninho da Marcelina, que fica na Marcelina, e o irmão César, que auxilia na disponibilidade. né? Só o irmão César lá em Terezinha, né? Aí, sim, Pois bem, meus irmãos, irmão Cícero, Moura, né? Isso mesmo. Muito bem. Olha, irmãos, que privilégio poder conhecer esse trabalho tão importante na nossa igreja, um trabalho de serviço, né? Um trabalho muito amplo na igreja, importantíssimo, porque sem essa equipe aqui dos diáconos, eu quero mandar um abraço a todos os diáconos da nossa igreja, aqueles que estão nas nossas congregações, aqueles que estão servindo ao Senhor, mesmo em disponibilidade, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando este corpo tão importante na igreja de Cristo. Nós estamos abertos, né? A junta diaconal está aberta a doações, inclusive. Nós, como igreja, estamos abertos a doações, né? Estamos num período difícil. Estamos abertos às doações. Você pode dispor aí depois da conta da igreja. Estamos abertos a doações. Essas doações servem também, tanto das ofertas quanto dos dízimos, para a manutenção do serviço social. Inclusive, a nossa igreja vai estar colaborando com o presbitério, nosso presbitério PEGAR, presbitério de Garanhuns, que está mobilizado, a Secretaria de Ação Social do Presbitério de Garanhuns está mobilizado na arrecadação de muitas cestas básicas
provavelmente em torno de 150 cestas básicas para ajudar nas igrejas carentes. E essas cestas serão formadas, e uma vez formadas essas cestas pelo presbitério, serão distribuídas algumas cotas dessas cestas para as igrejas do presbitério, inclusive a nossa igreja, que tanto estará colaborando, vai estar sendo também beneficiada por estas cestas básicas, que nós certamente vamos estar encaminhando para a junta diaconal, para darmos continuidade a esse serviço de ação social. Então, irmãos, vale a pena todos colaborarem. Colaborem, procure os irmãos da junta diaconal, para que você e eu possamos estar fazendo a nossa parte, seja com algum valor, destine esse valor para o serviço social, seja por alimento. Você pode colaborar da maneira que você puder, mas vamos juntos, como os irmãos aqui já falaram, dessa experiência tão boa que é servir ao Senhor como diácono da casa de Deus. Meus irmãos, que bênção, fica à vontade, se quiserem falar. Essas cestas básicas que estão sendo doadas são não só para o pessoal da igreja, principalmente para os irmãos da fé, mas pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, pode ser um amigo seu que está passando por uma dificuldade. Aí você pode chegar e falar comigo, com o Cleito, com o pastor, e com qualquer um dos outros diáconos, e eles podem falar comigo, a gente pode conseguir uma cesta básica e distribuir na casa dessa pessoa também. Então, seguindo. E a gente falando dessa parte do alimento, mas a gente também está numa etapa crítica, né? Que é o frio. Então, sim, o agasalho também, né? A gente às vezes um lençol, uma coisa, precisa ser doada, porque nesse momento nós sabemos que existe, infelizmente, muitos moradores de rua, e até na nossa cidade, é uma cidade pequena, mas infelizmente você passa ali no Cuscuz, não sei se o senhor sabe que é uma praça que nós temos aqui, que chama Praça do Cuscuz, e você às vezes se depara com pessoas dormindo naquele correio aberto ali, aí muitas vezes a gente não tem um lençol, não tem um casaco, não tem uma coisa, então a gente também pode estar fazendo e auxiliando nessa parte também, agasalho, alguma coisa, auxiliando essas pessoas que necessitam. Eu louvo a Deus, eu lembrei aqui, desse serviço está atuando, viu, irmãos? Esse serviço está sendo realizado. A junta diaconal, né, não está atuando no culto, aqui presencialmente, mas, né, de vez em quando os irmãos são procurados, né, às vezes pessoas me procuram durante a semana nas ligações que a gente faz, e às vezes pessoas, né, domésticos da fé, né, e a gente encaminha para a junta diaconal. A junta diaconal está agindo, está trabalhando, e nós, nesse sentido, estamos cumprindo o ID do Senhor, né? Não apenas com o pão, com o alimento, mas também na oportunidade. Os irmãos estão falando da palavra de Deus, como o irmão falou aqui, também não contempla apenas os domésticos da fé, né? Mas todos aqueles que houver necessidade, como igreja, nós estaremos, né, atingindo essas pessoas, sobretudo com o Evangelho, né, como os irmãos já fizeram e continuam fazendo. Então, irmãos, louvado seja Deus por essa noite tão oportuna, esse momento tão precioso de estar falando aqui com o diácono Jason, o diácono Cleiton. Louvado seja Deus por essa junta diaconal. E nós já estamos chegando ao final, mas eu quero passar a oportunidade para eles, para que eles possam transmitir aqui algumas últimas palavras, para que a gente possa dar sequência finalizando. Fique à vontade. Só complementando, né, que possamos estar ajudando, auxiliando, fazendo aquilo que for possível, não só diretamente aqui, mas se você tem a oportunidade de fazer a alguém, faça. Se você tem a oportunidade, sabe que tem uma pessoa necessitada e você pode ajudar, ajude. Eu acho que isso é comum do ser humano, ajudar. Né? Muitas pessoas estão nesse momento, principalmente, necessitadas. Não dá o que saiu, sabendo que esse auxílio ele não tem um certo cronograma muito certo. Alguns que não precisavam conseguir, outros que precisam não conseguem. Então, vamos estar ajudando, vamos estar contribuindo, fazendo a nossa parte. Então, você pode estar ajudando. Pode também estar nos procurando, que nós já temos algumas pessoas que
todos os meses nós ajudamos, sempre quando acontece aparecer uma pessoa nova, a gente vai lá dar uma força, leva aquele pão, leva o Evangelho. Então vamos continuar ajudando. Porque, de certa forma, não tem como nós sabermos de todas as pessoas que estão nessa cidade. Mas É por isso, meu amado, dê licença, é muito importante que você informe, né? Nós estamos abertos, não é isso? Que você nos informe, para depois você não ficar sofrendo sem ter informado e depois a gente ficar com a consciência pesada, porque ninguém procurou, ninguém ajudou, então a gente não tem como saber, né? E às vezes a pessoa chega procurando e você não tem como contribuir, porque também está com a sua dispensa já vazia. Mas você pode nos procurar, nós podemos resolver esse problema, né? Nós temos como distribuir a alimentação e principalmente, se puder, devemos distribuir a palavra de Deus, né? Levar essas pessoas. E o alimento é uma coisa secundária, não é verdade? Amém, meus irmãos. Nós não temos mais tempo aqui para falar sobre o desafio que vai ser, mas quem sabe outra oportunidade, o desafio pós-pandêmico, né? Porque será um desafio para a igreja atual, viver esse período pós-pandêmico, será desafio para pastores, para presbíteros, para diáconos, como a igreja vai reagir, né, na retomada de todas as coisas, mas certamente no seu modo natural, né? As coisas vão acontecendo e de modo mais natural possível nós estaremos nos adequando de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus. Os agradecimentos daqui a pouco a gente vai fazer, o Cleiton vai fazer daqui a pouco os agradecimentos, mas nós vamos louvar o Senhor, mais uma canção, né? E desde já nós louvamos a Deus por esse momento.
que o Senhor Jesus continue derramando graça sobre vocês, meus amados irmãos, diáconos do Senhor. Agradecer a Lucas, aí ó, atrás da câmera, né? Deus abençoe, Lucas, sua vida e todos os irmãos. Amém. Nós estamos chegando, né, ao término de mais um culto, mas que possamos estar dando continuidade em nossos lares a esse louvor constante, né, diariamente, possamos estar louvando, orando e adorando esse Deus tão grande, né, que nos possibilita, que nos dá a oportunidade dia após dia e que nos tem nos mantido. Então, nesse momento, para nós encerrarmos, vamos estar realizando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou do Pai Nosso. Então, que possamos, nesse momento, estarmos todos juntos fazendo essa oração. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegamos ao término e nesse momento nós gostaríamos de agradecer a cada um dos irmãos, a cada um dos amigos que assistiram esse culto, que compartilharam. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Nós continuaremos orando, né? Vamos ler depois as mensagens de oração. Se alguém fizer algum pedido, nós vamos estar em nossos lares orando por cada um dos pedidos. Então, gostaria de passar a hora para que os irmãos também estejam se despedindo e agradecendo. Deus possa estar abençoando vocês. Que Deus abençoe por mais um momento de estarmos aqui juntos, né? Louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que só Ele é de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém. Que Deus seja abençoado você que está ouvindo. E seja esse momento de bênção na sua vida. Amém. E de todos nós. Amém. Quero lembrar só a você, meu irmão, sábado às 18 horas, 5 minutos, programa de rádio Mensagem da Cruz, na rádio Bom Conselho FM 104,9. E no domingo nós vamos retomar o nosso culto ao Senhor aqui no Facebook, YouTube ou Instagram, 9h30 da manhã no domingo e à noite às 18 horas. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.